Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer para mim estar com vocês mais uma vez, nessa manhã de domingo, a gente podendo aqui se reunir, ainda que virtualmente, tendo em vista o decreto que não permite que o nosso CNPJ, a nossa igreja, então, seja aberta, né, nesse dia, porém, ainda que com o templo fechado, a igreja nunca fecha suas portas. A porta da igreja é a vida do crente, que está sempre aberta para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Então vamos orar para a gente começar? Vamos falar com o Senhor nesse momento? Pai querido, obrigado por esses irmãos que já agora podem estar aqui nessa live. Obrigado por aqueles que assistirão depois. Que a tua graça e a tua misericórdia venham sobre nós de tal maneira que nós consigamos, ó Deus, te adorar de verdade através de nossos louvores, através de nossa concentração, pois coletivamente agora paramos para nos darmos, ó Deus, a ti em louvor, em gratidão, em súplica, em intercessão, e clamamos ao Senhor pelos nossos irmãos enfermos, clamamos ao Senhor por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Creio que todos nós tenhamos que colocar diante de Ti. Peço ao Senhor pela minha saúde, inclusive, ó Deus, que essa semana não ficou bem, mas agradeço ao Senhor pela Tua graça, que sempre se manifesta, apesar de nossas dificuldades e através delas, inclusive. Pai, obrigado pela alegria das boas notícias a respeito da nossa querida irmã Mayra. Obrigado, Senhor, pela tua obra na vida de cada um dos irmãos da Igreja Batista e Conselheiro Paulino, da qual hoje eu tenho o privilégio também de participar. De que a gente possa te adorar, ó Deus, como tu mereces, como igreja reunida, ainda que virtualmente. Dá-nos perseverança, flexibilidade, compreensão com esse momento, discernimento, sabedoria, para que não desperdicemos as ferramentas alternativas que temos a esse momento que nos tanto priva, ó Deus, de estarmos juntos a contento. Nós choramos e te bendizemos, pedindo-te que a tua palavra encontre um lugar especial em nossos corações nessa manhã. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco agora, também aqueles que, porventura, por impossibilidade, terão que assistir depois a essa live. Vamos louvar ao Senhor juntos com uma canção? Quero te convidar a dar ao Senhor a sua melhor voz com uma canção que eu tenho certeza que, se não todos, a maioria deve conhecer. E eu espero em Deus que a gente possa dar para Ele a nossa adoração tal como Ele a merece, né? Vamos louvar ao Senhor, então, nesse momento, com o cântico Digno é o Senhor. Adoremos a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o
Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom a gente poder louvar ao Senhor com uma canção como essa, né? Que nos dá a visão da obra de Cristo por nós. Eu quero com vocês fazer uma leitura bíblica nesse momento. Nós vamos fazer a leitura que está em Gálatas capítulo 3, versos 24 a 29. Eu vou projetar para vocês também, para que vocês possam acompanhar comigo a mesma leitura. Está aí? Vamos fazer juntos essa leitura? Vamos? Diz assim o texto: de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Como é bom a gente poder ter essa certeza de que o Senhor está cuidando de nós, de que Ele, em Cristo, nos fez aqueles que estão ocultos com suas vidas guardadas em Cristo, né? Como aqueles que estão cobertos pela sua obra, de tal maneira que somos protegidos, guardados, amados por Deus. Todas as coisas, pois, cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu eterno propósito, aquele que de antemão estabeleceu de nos fazer iguais ao seu Filho, ao Filho do seu amor, né? Há uma canção muito bonita também, que fala sobre essa obra maravilhosa de Cristo, que eu gostaria que nós adorássemos a Deus com ela. É um hino do inário para o culto cristão, muito bonito, que a gente vai estar adorando a Deus através dele também. Louve ao Senhor comigo nesse momento. Ao contemplar a rude cruz,
vaidade e presunção, eu abandono com contrição. Em nada quero me gloriar, porém na cruz de dor sem paz, humilde vou sacrificar aquilo que não agrada de sua fronte, de suas mãos, seus pés, flui o perdão que nos faz um só. Jamais se uniu tanta dor e amor, jamais se viu renúncia maior. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem requerer minha alma, vida, todo meu ser. Seu grande amor vem requerer minha alma, vida, todo meu ser. Amém, irmãos. Glória a Deus. Toda a nossa vida, todo o nosso ser. Vivemos dias difíceis em que colocar toda a nossa vida, todo o nosso ser, pode ser colocar pouca coisa. Talvez nos achemos incapazes e totalmente limitados mediante as circunstâncias que estamos vivendo para servir ao Senhor e ajudar aos outros, pois pouco damos contas de nós mesmos. Pois é, mas é onde nossa fraqueza se manifesta que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quem sabe esse é o lugar em que o Senhor queria nos trazer para que justamente pudéssemos ver o seu poder agindo. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês. Vamos orar mais uma vez? Pedindo ao Senhor que nos abra os olhos do coração para que entendamos a sua palavra. Falemos com o Senhor. Pai, dirija-nos, dá-nos graça, nós te rogamos, para que entendamos a tua voz por meio da pregação da tua palavra, do ensino que vamos ter nessa manhã. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo, meus irmãos, começar com vocês um estudo no livro Deus é Soberano, de Arthur W. Pink, um autor antigo que escreveu já há mais de um século,
mas que os seus escritos falam muito alto até hoje, porque foram muito bem fundamentados nas escrituras sagradas. E como é um tempo muito adverso, muito complicado, eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa soberania que tanto nos consola. Eu confesso a vocês, irmãos, que se alguns anos atrás eu passasse pelo que estou passando hoje, se eu não tivesse a fé bíblica num Deus integralmente, absolutamente soberano, eu estaria completamente perdido. Como crente, como marido, como pai, como pastor, como cidadão, eu estaria completamente perdido. O mundo é mau, há muita coisa complicada acontecendo, que eu gostaria de pensar com vocês para que nós pudéssemos, então, por meio dessa meditação, refletirmos sobre como está a nossa vida diante de Deus. Pensar na soberania de Deus é pensar no temor e descanso que vem para o coração do adorador. Um senso de reverência, que é um temor, um respeito, uma reverência diante de Deus, que ao mesmo tempo opera um senso de descanso, de paz, em saber que eu estou nos braços de um ser que de fato é todo-poderoso, é soberano sobre tudo e todos, e por isso está cuidando de mim para a glória do seu nome. Esse coração daquele que depende daquele que é infinitamente grande diante da sua pequenez e da sua finitude, o que a Bíblia chama tecnicamente, de fato, de adoração, né? A contemplação que gera uma dependência total de um Deus totalmente grande, uma vez que eu sou totalmente pequeno e insuficiente. Isso não é um momento, mas é a vida de quem crê. Eu peço que os irmãos tenham paciência comigo em relação à minha rinite, está atacada já há uma semana, eu tenho tido dias de dor de cabeça, e algumas vezes eu vou precisar aqui pausar, se conseguir dar conta, para poder fazer o espirrozinho da vida, então vocês não reparem não, viu? Muito bem, meus irmãos. Eu quero pensar hoje com vocês, já pensando nos tópicos que o livro traz para a gente, sobre a soberania de Deus e a atualidade. Olha que nós estamos pensando no autor que falou há mais de um século atrás. E quando ele falava, ele tinha propriedade para falar do que nós estamos falando hoje, porque ele estava fundamentado na palavra de Deus. E ela sempre é atualíssima, ela nunca fica passada. A palavra de Deus nunca é uma palavra que possa nos dar algum senso de algo arcaico, retrógrado, que não tem mais validade. Não, não, não. Conquanto o tempo do seu contexto histórico seja antiquíssimo, os princípios espirituais da revelação de Deus para a nossa vida, para nos manter firmes em sua presença, na esperança da volta do seu Filho, na revelação dos novos céus e da nova terra. Essa palavra é sempre atualíssima. Os céus e a terra passam, mas as palavras de Deus não passam. Então, vamos pensar em algumas questões. Nós temos muitas coisas que têm nos horrorizado nesse mundo. Não é fácil pensar que Deus dirige o mundo quando o que mais vemos é sofrimento, não é? É muito complicado associar um Deus dirigindo o mundo quando há tanto sofrimento nessa existência. Buscava-se, por exemplo, no Ocidente, um mundo seguro para a democracia. No entanto, a democracia não tem garantido um mundo seguro. Pelo contrário, há guerras, há crises em todas as democracias do mundo. Os males do mundo não estão apenas nas ditaduras, nas monarquias, onde o povo não tem vez nem voz. Não. Antigas guerras perduram, novas guerras se levantam. A pergunta é, Deus está de fato no controle dessa terra, desse mundo? No campo religioso, por exemplo, no campo da espiritualidade, da vivência das religiões, cada vez menos pessoas querem compromisso com as escrituras. Cada vez mais pessoas querem criar para si deuses, ainda que se leve o nome do Deus da Bíblia, mas sem usar a Bíblia. Pode ser o pai de Jesus, pode ser até o Jesus da história, mas não pode ser aquele que a Bíblia revela. Tem que ser algum que a gente customize, né? Algum Cristo que a gente coloque acessórios e tire partes, porque o da Bíblia não nos serve totalmente. Muitas pessoas que antes eram ícones da fé, hoje duvidam de que Deus seja suficiente. Nós temos pastores, teólogos, brasileiros e não brasileiros, que questionam a soberania de Deus,
a sua onipotência, porque a condição do mundo os leva a pensar que Deus não pode ser onipotente nem soberano. Alguns pensam que Deus não pode ir além da liberdade humana. Estaria Deus, então, refém do pecado, não podendo ser, de fato, todo-poderoso? Sim, tem alguns defendidos nesse mundo que quando Deus criou o homem livre, ele abdicou, ele abriu mão da sua soberania, da sua onipotência, tornando-se refém das escolhas humanas, e Deus hoje está roendo unhas diante das situações que acontecem, porque ele não pode fazer absolutamente nada. Ou suas frustrações em face da liberdade humana, é como se Deus precisasse de nossa compaixão, porque a gente sabe que ele não pode fazer muita coisa. Ele depende de que os homens se abram, ele depende de que os homens se permitam ser dirigidos por ele, porque senão ele não consegue fazer nada, Deus está refém da vontade humana. Tem gente defendendo isso por aí. E se por um lado isso parece tirar da gente a crise de como Deus pode ser bom num mundo tão mau, tão sofrido, por outro lado isso traz uma outra grande crise. Se Deus não pode agir, ele de fato é importante para a existência, já que o ser humano está acima dele no poder de agir? Por que orar? Para que suplicar, se Deus não tem o poder final de ação? É para a gente pensar. Se a gente pudesse aqui olhar no gráfico, eu quero colocar para vocês, preste bem atenção nisso aqui que aparece para vocês agora. Se nós tivéssemos a visão, vamos lá, aparece para mim aí, cadê meu mouse? Está aqui. A visão do mundo de baixo para cima, vamos dizer assim, a visão da terra para o céu, nós temos o seguinte: olhar a condição presente como ponto de partida. Essa é a condição do mundo, de quem não teme ao Senhor. O que isso acarreta? Quando a gente da terra olha para Deus, a gente encontra que ou ele não se importa com a nossa vida, ele tem poder, mas não está nem aí, ou ele não tem poder para agir, se importa, mas é fraco. No entanto, se a gente inverter isso, partindo da visão da terra, do céu para a terra, de Deus para o homem, nós temos uma revelação bíblica de que Deus é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é onipotente, ele é onisciente. Isso são certezas bíblicas de quem olha para o Deus das Escrituras. E isso acarreta, então, uma interpretação da realidade. Qual a interpretação? A condição presente revela um julgamento parcial que aponta para o juízo final. O que nos sucede na terra é fruto da santidade, da justiça, da fidelidade, da onipotência, da onisciência de um Deus, que já está julgando parcialmente o mundo, ainda que revele também parcialmente a sua misericórdia por meio da salvação que há em Cristo, o que se revelará de forma mais clara e plena quando Cristo voltar e haverá novos céus e nova terra, e ver-se-á, então, toda a amplitude da bondade, da misericórdia de Deus na prática, já que ela está oculta em Deus em parte ainda, que está preparando todas as coisas para a revelação final dos filhos de Deus, inclusive o que é o anseio da própria natureza, conforme Romanos 8, versos 19 em diante. Mas enquanto Deus revela esse julgamento parcial, ele está apontando para o juízo final. Meu Deus do céu. Isso nos diz, então, que o que está acontecendo na humanidade é que nós temos, perdão, claramente aqui, por meio da visão bíblica, um Deus que está agindo, sim, e esse Deus, ele é santo, ele é justo, ele é fiel, é onipotente e onisciente, e por causa disso, ele está dominando todas as coisas. É que os homens, infelizmente, não querem ver o seu domínio e por isso estão sofrendo tanto. Meus amados, misericórdia daqueles que, infelizmente, não têm a visão bíblica da realidade. Eles estão cada dia mais perdidos. E a gente não pode ser como o mundo perdido. A gente precisa ser como aqueles que de fato servem ao Senhor, são salvos pela graça e estão em paz diante de um Deus que cuida de toda a realidade. Então, eu quero aqui de carreirinha passar para vocês alguns pontos sobre a existência de Deus. Primeiro nós vimos uma questão fundamental. Eu não posso olhar
para Deus com a ótica do mundo, mas eu tenho que olhar para o mundo com a ótica de Deus. Isso é uma questão básica. E olhar pela ótica de Deus, olhar o mundo com a visão divina, eu preciso olhar para as Escrituras e encontrar algumas passagens, e a gente está fazendo um estudo aqui que expõe os textos que revelam o caráter de Deus em seus contextos, para que a gente possa ter uma visão sistematizada de algumas questões que a Bíblia revela sobre quem Deus é, e então possamos assim olhar a realidade do mundo por essa ótica de quem Deus é. Então vejamos aí, preste bem atenção, olhe para a sua tela, para você acompanhar comigo esses atributos de Deus. Vejamos aí. Quem é Deus? Deus é santo. Em Abacuque 2, verso 13, parte A, Abacuque afirma sobre Deus que os olhos dele são tão puros que eles não suportam ver o mal. Deus não pode tolerar a maldade. Deus é santo. Por Deus ser santo, a ira dele arde contra o pecado e contra quem pratica o mal. Isso é um fato. Fora de Cristo, tirando a sombra da cruz de Cristo, há uma ira infinita gotejando sobre o homem. Está gotejando. No final dos tempos, suas comportas estarão eternamente abertas. Esse é um fato sobre Deus. O que a gente experimenta hoje de dor nesse mundo é também fruto da santidade de Deus. Além disso, nós encontramos na Bíblia que Deus é justo. Em Romanos 1, 28, diz que visto que desprezaram o conhecimento de Deus, aqui se refere aos homens como um todo, que vai ser completado no capítulo 3, quando Paulo faz desde o verso 10 em diante uma descrição de como está toda, uma descrição, né, de como está a humanidade sem Cristo. Então, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, o próprio Deus, os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, a justiça de Deus também exige que ele faça justiça. É uma coisa que leva a outra, né? E por isso, por Deus ser justo, seus juízos caem sobre os que se rebelam contra ele. Fora de Cristo, não há consolo, senão apenas punição da parte de um Deus irado. Isso é um fato. Além disso, a Bíblia revela que Deus é fiel. Jeremias, o profeta, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1, verso 12 da sua profecia, coloca, estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus falando da boca do profeta e por sua pena. Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E nós temos várias narrativas bíblicas que mostram que os planos de Deus não podem ser frustrados, que a sua palavra não volta vazia, seja para abençoar, seja para amaldiçoar, para castigar. Por ele ser fiel, muitas de suas ameaças já foram realizadas e as que ainda não se cumpriram, certamente o serão. O mundo está como está, a gente percebe a dor do mundo, em parte também porque Deus é fiel. E ele não deixa a sua palavra voltar vazia. Ele avisou que a desobediência geraria maldição, não só para o seu povo. Romanos capítulo 1 não fala apenas do povo da aliança, fala da humanidade como um todo. E Jeremias aqui está deixando claro que toda a palavra de Deus se cumpre. E nós vemos nas profecias do Antigo Testamento que Deus não condena apenas a Israel ou a Judá, mas a todas as nações da terra por lhe rejeitarem. Fora de Cristo, a fidelidade de Deus deveria assustar qualquer pecador e não torná-lo acomodado, né, confortável no seu pecado. Irmãos, estão entendendo essa palavra? Isso é muito importante, porque a santidade de Deus para um crente é uma bênção, porque debaixo de Cristo, a santidade de Deus nos santifica. Mas fora de Cristo, a santidade de Deus nos condena. Percebem? A justiça de Deus em Cristo nos torna justos em sua misericórdia, que coloca Cristo como substituto em nosso lugar. Mas a justiça de Deus fora de Cristo, nos condena totalmente no seu veredito, no tribunal da sua santidade, porque todos nós pecamos. A fidelidade de Deus debaixo da imagem de Cristo, debaixo da cruz de Cristo, nos garante que, no final das contas, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, até o dia da volta de Cristo. Mas fora de Cristo, a fidelidade de Deus devia nos tirar os cabelos, ser brasas vivas sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque o Deus que disse, ele vai fazer não só o céu, mas também o inferno, para aqueles que lhe rejeitam. E esse mesmo Deus colocou que, para além do juízo final, ou, aliás, para
Antes da revelação do juízo final, haveriam juízos parciais que apontariam para lá. Assim como há bênçãos terrenas que apontam para a glória celeste, para aqueles que submetem ao Senhor, há dores terrenas que apontam para o juízo final. E o mundo está passando por essas dores. A gente precisa olhar para isso com atenção. Seguindo, então, o nosso texto, vamos olhar aí para a nossa telinha e continuar a nossa saga do ser de Deus. A Bíblia também fala que Deus é onipotente. Diante disso, olha só o que Jeremias 50, verso 44 diz, leia comigo em sua casa aí, quem é como eu que possa me desafiar e que pastor pode me resistir? Não há ninguém que possa se opor ao Senhor. Lá no Salmo 22, ele se ri e zomba daqueles que se levantam contra ele. Por Deus ser onipotente, ninguém jamais poderá resistir à sua vontade, nada pode acontecer fora do desígnio de Deus. Fora de Cristo, a onipotência de Deus não vence o pecado e concede graça irresistível, antes usa o pecado para revelar sua ira, justiça e fidelidade de forma poderosa. Vocês entenderam essa palavra? Debaixo de Cristo, a onipotência de Deus vence o nosso pecado, nos concede graça que resiste até o fim à nossa resistência. Agora, fora de Cristo, essa onipotência, esse todo o poder que Deus tem, usa o nosso pecado como palco da revelação da ira dele, uma ira santa, uma justiça santa e a sua fidelidade de forma poderosa. E, finalmente, Deus é onisciente. Lá no Mateus 10, 29 e 30, Jesus fala, nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso é uma bênção para um crente. Isso mostra que não há um vírus que possa entrar em nós que não seja do conhecimento do Senhor. E isso, por Deus ser onisciente, nos faz entender que nada pode estar fora do seu plano eterno. Só que fora de Cristo, a onisciência de Deus faz com que todos tenham que lhe prestar contas. Deus sabe do que está acontecendo. Para aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo, nenhuma condenação há. Porque Deus já deu o veredito de condenação na cruz e deu absolvição na ressurreição. Em Cristo já não há mais condenação para a gente. O nosso julgamento já teve o veredito. Nós só receberemos a palavra de vinde benditos de meu Pai, vós que possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas quem está sem Cristo, a onisciência de Deus é a prova de que nada passará em branco. Tudo será colocado às claras no julgamento. E ao longo da vida, o Senhor permite que coisas venham à tona, por meio, inclusive, do sofrimento, para que haja chance de arrependimento. Tanto está em Apocalipse, como já estava lá em Amós, capítulo 4. Precisamos observar isso com atenção. Com muita atenção. Esse é o ser de Deus. E isso nos faz concluir que exatamente por ser quem é, por ser Deus exatamente quem ele é, nós vemos o mundo que se apresenta. O começo do cumprimento de seus juízos. Foi por causa de ser Deus quem ele é, que Eva passou a ter dores de parto, que o suor do rosto bateu na face de Adão, que as ervas daninhas, os espinheiros surgiram na natureza, a selvageria dos animais que nos veem como inimigos naturalmente, a inimizade entre as pessoas. Por ser quem é, Deus está levando a cabo o seu plano de revelar também a sua santidade e a sua justiça. O mundo não está como está porque Deus está distraído ou sem condições de agir. O mundo está como está porque Deus é Deus. Você entende isso? Isso é sério. Não poderia ser diferente do que vemos se a Bíblia que temos foi revelada por um Deus com tais atributos. Se Deus é quem é e ele se revela por meio das Escrituras, esses textos que nós lemos e mais dezenas, se não centenas de versos, dentro dos seus contextos, tal como esses, são tratados sem ser interpretados fora do que cada autor quis dizer, se esse Deus é
o Deus que revela as Escrituras, quando eu leio a Bíblia, eu deveria naturalmente esperar que o mundo estivesse tal como ele está. Não foi Jesus quem avisou dos sinais dos últimos dias? Não foi Deus que falou que visitaria a humanidade como reprimenda de Deus para trazer o povo ao arrependimento? E não é isso que aponta para o juízo final? Pedro faz uma argumentação na sua segunda carta, dizendo que justamente o dilúvio, Sodoma e Gomorra, serviram de sinal para demonstrar que sim haverá julgamento final. Jesus, em Lucas 13, vai dizer que tanto o acidente da Torre de Siloé que cai e mata 18, como também a maldade de Pilatos, que coloca sangue de Galileu junto com o sacrifício do templo, olha só, maldade humana, genocídio, quanto acidente, ele diz que são sinais para que aqueles que ficam vivos se arrependam, porque se não se arrependerem, igualmente perecerão. Não com a forma igual, mas inevitavelmente virá o final da vida e o iminente julgamento do Senhor. Isso é irrefutável. Deus é soberano sobre essa atualidade, sobre a realidade atual. Somente em Cristo a natureza de Deus se torna o sustentáculo de todo crente. Somente debaixo da sombra da cruz de Cristo é que nós temos refrigério mediante quem Deus é. Se tirar Cristo e a sombra da cruz, quem Deus é deveria assustar e gerar nos homens aquilo que aparece lá em Apocalipse, quando fala da ira do Cordeiro, em que eles fogem para debaixo das montanhas, dos despenhadeiros e dizem: pedras, rochas caiam sobre nós, porque está vindo aí o Cordeiro com toda a sua ira, ninguém pode suportar. Mas debaixo da sombra da cruz de Cristo, a santidade de Deus nos transforma na essência de forma irrevogável. A santidade deles nos santifica. Debaixo da sombra da cruz de Cristo, a justiça de Deus imputada a nós pelo Messias, pela obra do Messias, nos torna inculpáveis e aceitáveis a Ele mesmo. Ele nos vê como filhos amados. Debaixo da sombra da cruz de Cristo, a fidelidade de Deus nos garante suas promessas, porque se por um lado vem o juízo para aqueles que escarnecem de Deus, para aqueles que não ouvem a sua voz, mesmo o pior dos sofrimentos, mesmo a maior das dores, debaixo da sombra da cruz de Cristo, se transforma em um bem, um fogo purificador, garantindo as promessas de Deus chegando a nós. Debaixo da sombra da cruz de Cristo, a onipotência que deveria gerar tremor nos homens perdidos, medo angustiador para eles, para os crentes, nos faz descansar e ter paz mesmo em meio às tempestades, porque o Deus que é todo-poderoso jamais poderia ser vencido em seus planos por qualquer intempérie da vida, seja ela natural, sobrenatural, não importa. Debaixo da sombra da cruz de Cristo, a onisciência de Deus nos concede esperança de que tudo em nossa vida é para a sua glória. Deus não fez planos que precisem de correção. Se toda a nossa vida está debaixo do seu plano eterno e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados, o que nos ocorre hoje está debaixo do governo de Deus. Ele sabia exatamente o que seria necessário para trabalhar a nossa vida. E isso me traz paz, inclusive como interino na igreja. As dificuldades que nós temos, como eu coloquei para os irmãos outro dia num vídeo, pelas quais devemos orar. Pastor Irlane e irmã Mayra, tenham fé, sejam firmes no Senhor, mantenham-se crentes e não sejam incrédulos. E glória a Deus pelo exemplo de vocês, como vocês nos pastoreiam sem estar à frente da igreja. Glória a Deus pela vida de vocês, porque se de fato esse Deus que é onipotente, onisciente, ele prescreveu essas questões todas que estão acontecendo na vida de vocês, para a glória do nome dele, inclusive para abençoar a minha vida. Ele sabia que eu precisava testemunhar a vida de vocês, para me fortalecer, inclusive. Estamos juntos nessa. E por conta daquilo que a gente viu até aqui, algumas aplicações práticas se tornam necessárias. E eu gostaria muito que você acompanhasse comigo essas aplicações. Deixa eu projetar para vocês aqui. Acompanhe na sua tela, por favor, as nossas aplicações desse estudo. Primeiro, adore a Deus pelo que Ele é
ainda que não entendam o que ele está fazendo à volta. Ele é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é onipotente, onisciente, além de tantas outras coisas, tantos outros atributos. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu preciso crer que Deus sabe. Deus tem poder para dirigir, está dirigindo. Deus é fiel na direção. Ele é justo e santo nessa direção. Então, por causa de quem ele é, eu devo adorá-lo. Depender somente dele, prostrar-me diante dele com a minha vida, com tudo que sou, tenho e faço. Consagrar a ele os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas alegrias, porque ele está dirigindo tudo, com tudo isso que ele é. Amém, irmãos? Além disso, leia mais sobre a natureza e o caráter de Deus, especialmente as histórias bíblicas. Muitas vezes nós não temos noção de quem Deus é e do que ele está fazendo, e aí a gente tem maior boa vontade até de aprender, de se aprofundar nesse conhecimento de Deus. No entanto, a gente, infelizmente, não lê. A gente quer que caia do céu como uma mágica formas de eu conhecer a Deus, mas eu não escuto os sermões, eu não participo das lives da igreja, porque eu não faço, eu não aceito ficar numa tela. Meus irmãos, é o tempo que Deus nos deu para usufruir desse instrumento. Imagina se não houvesse esse também. Glória a Deus, porque tem. Remédio não perde o efeito porque chega pelo motoboy na casa da gente, não. Imagina, não, só se eu comprar na farmácia que tem efeito. Se chegar na minha casa pelo motoboy, não serve. Imagina, comida que chega por delivery na minha casa não nutre, não. Só nutre a comida que eu como lá no restaurante. Não é assim, a gente sabe, irmãos. Por mais que a gente possa ter todo o dever e direito de poder desejar e almejar estar de volta no templo, com os irmãos e tal, isso é uma bênção, isso não é um problema. A gente precisa entender que esse tempo requer de nós uma flexibilidade para que não deixemos de nos alimentar com os estudos. Olha o que Deus está dando para a gente hoje, nessa manhã. Precisamos aprofundar nosso conhecimento de quem Deus é. E a gente viu 5 facetas sobre quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é onipotente e onisciente. A gente viu textos e explicações desses textos que demonstram que fora de Cristo, isso é estarrecedor. Debaixo da sombra de Cristo, isso é consolador. Agora, quantos vão perder esse conteúdo porque simplesmente não quiseram assistir uma live? Porque está gravado. Meu Deus! Isso tira a necessidade da gente aprender a viver com isso em casa. Quando a gente souber que tem um ente querido com coronavírus indo para o hospital. A gente precisa desses conteúdos. Se a gente não tiver esses conteúdos, a gente necessariamente vai estar, de fato, perdido. Completamente perdido. Indo um pouco além das nossas aplicações. Lute contra o inimigo certo, não contra a carne e o sangue. Cuidado, muito cuidado, para você não pensar que o fato da gente não poder estar como a gente gostaria possa justificar briga, contenda uns contra os outros. Mesmo contra os nossos inimigos humanos, adversários ideológicos, políticos, amigos de trabalho, patrões, alunos, professores, não importa. Aqueles que estão perto de nós, mas que se tornam inimigos pela forma de pensar, pela forma de agir, pela falta de respeito, ou até mesmo amigos da igreja, que têm visões diferentes a respeito de algumas questões secundárias, e aí a gente começa a se debater, ou então alguém que nos faz muito mal, e a gente fica completamente magoado, ressentido. Calma! Se Deus é soberano, e na sua soberania, na atualidade que a gente vive, no contexto em que eu estou passando, ele é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é onisciente e onipotente. Onipotente e onisciente, nessa ordem que nós estudamos. Ele está cuidando. Então, eu não posso olhar para as pessoas de uma forma em que eu as ataque como se fossem minhas inimigas mortais. Espera lá. Foi por causa dessa mentalidade de José que ele olhou para os seus irmãos e disse: não se irritem tanto contra vocês mesmos. Eles tinham cometido pecado. Eles tinham errado, e errado muito feio, com o seu irmão.
Foi horrível o que eles fizeram contra o seu irmão. E olha que José não foi apenas alvo do erro dos irmãos, ele foi alvo do erro da mulher de Potifar, do julgamento errado de Potifar, de acreditar na mentira dela, do esquecimento do amigo que deixou 2 anos José lá na cadeia esquecido, e ele só foi relembrado, ele pediu para o amigo, olha, você quando estiver diante de Faraó, fala de mim, eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada para estar aqui não. Ele tinha noção de ter sido vítima da maldade alheia, mas ele não ataca ninguém nesse período. O que ele faz? Ele pede ao amigo, olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Que lembrou? Só lembrou quando o Faraó teve um sonho e ninguém interpretava, eu lembrei de um cara. E olha, não estou aqui pedindo para o senhor lembrar dele, estou pedindo aqui para o senhor se aproveitar do dom dele. Foi nesse nível que o cara fala de José. E quando José está com seus irmãos, tanto no capítulo 45, quanto no capítulo 50, lá de Gênesis, nós encontramos José entendendo que em tudo isso havia o governo de Deus. E por isso ele fala para os seus irmãos no capítulo 50, não se irritem tanto contra vocês mesmos. Não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus. Tudo o que aconteceu estava diante do domínio dele. Então, perdoem-se, porque eu já perdoei vocês, diria José, em Cristo. Eu tenho noção de que haverá um Salvador. Há um plano sendo orquestrado por Deus para que nós sejamos salvos. Eu me entrego em fé a esse plano. Lute contra os inimigos verdadeiros. Talvez o maior inimigo que nós tenhamos não seja nem Satanás, eu acredito muito nisso. É a nossa própria falta de fé, porque o diabo, ele foge de crente que o resiste. Mas Paulo disse para Timóteo, foge de si mesmo. Fuja das suas paixões. Fuja da sua própria carne. Pensemos nisso com atenção. E para terminar, olha a nossa última aplicação desse estudo. Suplique pelos perdidos que conhece. Eles não sabem quem é o seu maior inimigo. Meus amados, eu vou repetir essa leitura. Suplique pelos perdidos que você conhece. Eles não sabem quem é o maior inimigo deles. Quem é o maior inimigo de uma pessoa perdida? Pastor, o diabo. O diabo, ele tem raiva de gente, de todo mundo. De fato, é um grande inimigo. Ele não é maior, não. O diabo pode levar ninguém para o inferno. Ele não tem poder. Ele vai ser preso lá dentro. Ele não tem condições de tirar alguém do caminho do céu. Pastor, de fato, a Bíblia fala que se a gente resistir ao diabo, ele foge da gente. Então é a própria pessoa, né? Se ela não se cuidar, se ela não crer, ela está perdida. De fato, tirando o diabo e nessa terra, nosso maior inimigo, eu creio que somos nós mesmos. Acabei de falar isso agora há pouco. Vai ter um problema. Eu também não tenho condições de me mandar para o inferno. Na Bíblia, o maior amigo de um ser humano é o Senhor que lhe dá salvação. Mas também, o pior inimigo de uma pessoa que rejeita o Evangelho, que não se entrega ao Senhor, é o próprio Deus. Jesus falou para os discípulos quando estavam indo para as missões, Mateus capítulo 10, vocês não devem temer aqueles que tiram a vida do corpo. Temam antes aquele que tira a vida do corpo e lança a alma no inferno. As pessoas que se opõem a Deus, que não ouvem a voz do Senhor, como disse o Salmo 2, se levantam contra Deus como se tivessem poder de agir contra Deus, elas não fazem ideia de que fora daquela cruz que nós cantamos, fora da cruz que nós vemos o texto de Gálatas, elas estão debaixo da ira de um ser invencível. Lembra do verso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá, agora faz o verso às avessas. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Nem Chapolin Colorado dá conta. Isso é sério. Deus é soberano sobre o que está acontecendo, tudo. E ao longo desses estudos nós vamos pensar sobre várias questões da sociedade, da nossa vida, do nosso corpo, da nossa família, e eu espero em Deus que a gente seja acalentado, porque se você é filho de Deus por meio da obra de Jesus Cristo, tudo que Deus é está colocado a nosso favor para formar em nós a imagem de Cristo e nos levar seguros e salvos ao seu reino de glória.
inclusive o que estamos passando. O mundo pode não saber. Talvez você odeie Bolsonaro, ou quem sabe você o ama. Talvez você odeie Lula, ou quem sabe você o ama. Sua posição partidária, não tenha dúvidas. Se você é um cristão de verdade, você sabe que você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não é dele. A sua cidadania terrena é secundária. A sua cidadania celestial é prioritária. Por causa de Deus, pode estar o Lula, a Dilma, o Bolsonaro, o Temer, o FHC, o Johnny Michael, o Renato Bravo, o Rogério Cabral, a Saudade Braga, Paulo Azevedo, Heródoto Bento de Mello, não importa. Como prefeito da cidade, quem governa a minha vida é o Senhor. O que eu estou passando hoje está debaixo da sua direção, pois eu estou debaixo da sombra da cruz de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai querido, dá essa paz para a Igreja Batista em Conselheiro Paulino, para aqueles que já estão vivendo uma vida de tranquilidade, de mais assentamento das emoções, da dependência do Senhor. Eu te glorifico e te agradeço porque tua palavra tem feito efeito e que ela continue crescendo e prosperando em dar paz e firmeza, perseverança, persistência, santificação, proclamação, vida com o Senhor. Mas se alguém está perdido, está longe de ti, não pensava em quem o Senhor é, estava passando despercebido o quanto o Senhor é Senhor de fato, eu peço ao Senhor que essas palavras tenham feito sentido por conta do poder do teu Espírito operando-as no coração. Se alguém, quem sabe, não temia o Senhor e teve encontro com a tua palavra mediante aquilo que estamos estudando, permita, Pai, que haja salvação nesse coração, que a tua graça derrube as muralhas das existências humanas e gere uma nova criatura para a glória do teu nome e para a libertação dos medos deste mundo. Nós te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos. Que Deus dê graça para que a gente possa sentir, viver, tanto na mente quanto em nosso coração, as verdades que o Senhor nos deu nessa manhã. Até o próximo encontro, querendo Deus. Forte abraço para vocês.